Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, grandes acontecimentos ocorrerão. Isso porque a mudança de personalidade de Saul poderá ser vista por todos. O homem mostrará que tem se desviado dos caminhos do Senhor, e as coisas ficarão cada vez mais difíceis, não somente para Israel, como também para a família do escolhido de Deus. Isso porque sua esposa Ainoã sofrerá grandemente com a conduta pecaminosa de seu marido. Além disso, o príncipe Jonatas e sua mulher Maia irão até a cidade de Nob para conhecer o tabernáculo. Os dois, porém, terão uma grande surpresa ao chegar nesta nova região. Enquanto isso, no acampamento militar, Abner convocará os seus soldados para fazer um novo treinamento juntamente com o rei Saul. Saul, no entanto, lançará uma espada perto de seus soldados, os deixando totalmente apavorados. Enquanto isso, Kaila estará rondando o acampamento. A megera, que terá um caso com o rei, e estará cada vez mais próxima para que possa dar o bote. Acontece que Saul só terá olhos para Adena. A mulher fará de tudo para conquistar a confiança do rei, e ela conseguirá, deixando todos em maus lençóis, já que as pessoas descobrirão sobre as traições de Saul, e os anciões tomarão uma atitude inesperada em relação a isso. Mas antes de continuar contando, pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, porque somente assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. É importante que você aperte no botão de gostei para que o YouTube entenda que você quer ver os resumos, tá bom? A propósito, me conta aqui nos comentários o que você tem achado da novela Reis e principalmente o que acham do comportamento de Saul. Gostariam que ele voltasse a ser o homem íntegro de sempre? Acham muito errado o que ele está fazendo? Além disso, de 0 a 10, qual nota você daria para a novela Reis? Me conta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários e as opiniões que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos, a vida de Saul ficará cada vez mais difícil. Isso porque o homem se voltará contra Deus. Na verdade, ele sairá totalmente de seus caminhos e isso ficará bem claro. Isso porque Saul passará a se deitar com várias mulheres e o homem não terá dó de sua esposa, que sofrerá grandemente com suas atitudes. Na frente de Ainoã, Saul se fará de inocente e até mesmo aparentará ser um bom marido. Mas pelas costas o homem atrairá praticamente todos os dias com diferentes mulheres, o que acabará lhe afastando totalmente do Senhor, mas também de sua família e sua esposa. As coisas ficarão cada vez piores. Isso porque não será apenas Kaila que estará rondando o relacionamento do rei, mas Adena também. A menina, influenciada por seu pai, irá fazer de tudo para que possa se aproximar do rei e assim dar o golpe do baú. A mulher estará interessada em ascender socialmente e ter grandes fortunas e também um grande poder. Com isso, ela chegará a quem não quer nada e começará a comer pelas beiradas
até que se aproximará verdadeiramente de Saul. Não demorará para que o homem caia nos gracejos de Atena, e assim os dois também passem a ter um caso. Quem, é claro, estará de olho em tudo será Kaila. Afinal, a espiã, em primeiro lugar, tem um plano de destruir Israel. E para isso, ela até mesmo tem se fingido de uma boa moça apaixonada para que possa seduzir Saul também. Assim como Saul tem se deitado com Atena, o homem também tem ficado com Kaila, e os dois estarão bem próximos. Acontece que ele terá uma surpresa nada agradável nos próximos dias. Isso porque a megera, que não é boba nem nada, se infiltrará em sua família, se fingirá de boa amiga para Ainhoã, mas estará sentada à mesa do casal. A víbora se fará de coitadinha e solitária, e assim Ainhoã sentirá pena de Kaila. Com dó, a mulher a convidará para fazer uma refeição juntamente com toda a sua família durante a noite. Acontece que Ainhoã revelará este fato para Saul, que ficará simplesmente chocado com isso. O homem, no entanto, dirá que Kaila não parece ser uma boa companhia para uma rainha. Ainhoã, é claro, ficará sem entender as falas de seu marido e perguntará de onde ele tirou isso, sem querer contar a verdade e que na realidade quer apenas afastar a sua amante de sua esposa. Saul dirá que ouviu muitos rumores sobre Kaila e sobre seu comportamento. Assim, ele tentará fazer a caveira da mulher para sua esposa. Mas de nada funcionará, pois Ainhoã dirá que já terá convidado a mulher e que assim não tem como desfazer o convite tão em cima da hora. Saul, é claro, ficará com o coração na mão e com medo de que toda a verdade sobre suas puladas de cerca sejam reveladas. Ele, porém, acabará então tramando um plano para que possa fugir desta situação. Isso porque depois de sair para falar com Quis, Saul conversará com anciões para falar sobre os impostos da região. O homem, no entanto, terá um debate acalorado sobre o quanto deve cobrar de seu povo. Afinal, os anciões estarão querendo que ele retire uma grande quantidade da população para encher os cofres públicos e, assim, colocar dinheiro no exército. Saul ficará um tanto quanto relutante a isso, mas logo ele será facilmente convencido. Afinal, os filisteus estarão atacando as cidades frequentemente. Mas disso o homem ainda irá tirar uma ideia, para que possa fugir de Ainhoã e deste jantar. Ele então combinará com Abner uma estratégia, para que possa enfim fugir da terrível situação em que se encontra. O espertinho conversará com seu general e explicará tudo o que está acontecendo. Afinal, a esta altura, Abner saberá sobre as escapadas de Saul e tem-o escondido. Acontece que Saul pedirá para o rapaz que lhe ajude mais uma vez, e que para isso vá até a sua casa à noite e invente uma história para Ainhoã, para que ele consiga passar mais uma noite fora de casa. Abner, porém, ficará um tanto quanto receoso ao fazer isso. Ele dirá a Saul que Ainhoã é uma boa esposa e que não gostaria que ele estivesse a enganando desta forma. Saul, porém, dirá que não a está enganando. Afinal, Israel está mesmo sob forte ameaça dos filisteus, e que se ele disser que algo terrível aconteceu na entrada da cidade, eles então acabarão conseguindo ficar uma noite fora.
Abner dirá que realmente a entrada da cidade se tornou um local perigoso. Afinal, os filisteus têm se aproximado cada vez mais e cometido grandes ataques como anteriormente, colocando fogo em casas simples. Saul, completamente horrorizado com isso, perguntará para Abner por que ele não lhe disse anteriormente uma coisa dessas. Abner, porém, dirá que não teve a intenção de esconder ou ocultar coisa alguma, que o homem estava muito atarefado com as questões sobre impostos e que assim não quis conversar anteriormente, mas que as coisas estão seriamente perigosas. Saul então se aproveitará deste infortúnio para que possa então dar início a seu plano. Mas ele ainda terá que conversar com Abner para que possa decidir os próximos passos dos soldados, para que enfim consiga derrotar os filisteus. Durante uma conversa séria, Saul escolherá 3.000 israelitas e os mandará todos os outros de volta para casa. Esses 3.000 israelitas contribuirão com o exército. Mas acontece que 2.000 deles estarão em uma cidade chamada Micamás, na região montanhosa de Betel. E 1.000 homens ficarão com o seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Saul acreditará que isso será o suficiente para conter o avanço dos inimigos. Mas o homem ainda irá querer fazer um grande treinamento militar com os seus guerreiros. Acontece que neste treinamento, Saul mostrará mais uma vez a sua verdadeira natureza. Isso porque o homem passará a testar a atenção dos seus soldados, atirando lanças perto deles. Os homens estarão conversando e murmurando sobre o que estará acontecendo, e até mesmo estarão reclamando por causa que Saul não tem feito absolutamente nada. Saul, porém, se enfurecerá. Afinal, além de estar querendo fazer o treinamento, o homem perderá a paciência ao ter as suas táticas questionadas. Isso porque a ganância subirá aos olhos, não só a ganância, mas também a vaidade, e os seus sentimentos ficarão aflorados. Em um ímpeto de fúria, Saul se aproximará de um cesto cheio de lanças, pegará algumas e jogará contra os seus companheiros, que ficarão totalmente desesperados quando quase forem atingidos por alguma delas. Saul então exigirá silêncio e aos berros dará início ao treinamento, mas não antes de brigar com todos os soldados, dizendo que eles são murmuradores e desrespeitosos, e que ele fez muito por Israel, ao contrário de qualquer outro. Todas as pessoas ficarão chocadas com a palavra do rei. Afinal, os soldados também lutaram contra os amonitas, e Saul não lhe dará crédito por nenhuma destas coisas. As pessoas então começarão a notar o comportamento sórdido do novo rei. Enquanto isso, Jonatas e sua mulher Maia irão até a cidade de Nob para conhecer um tabernáculo. Acontece que nesta visita o casal terá uma terrível surpresa. Isso porque eles descobrirão mais um esquema para enganar as pessoas. Assim como anteriormente ocorreu quando os filhos de Samuel tomavam conta do tabernáculo, ocorrerá novamente com novas pessoas que fazem esta mesma função. Isso porque eles terão os seus corações corrompidos e estarão enganando mais uma vez as pessoas e tirando proveito da situação. É claro que Jonathan ficará simplesmente revoltado com esta situação, e assim ele tomará uma atitude radical
contra os pecadores. É válido lembrar que Saul, de acordo com a Bíblia, foi o primeiro rei de Israel, depois de uma sequência de juízes na liderança política, militar e religiosa. O homem começou muito bem, mas ele acabou tendo ações desobedientes que o inviabilizaram, o que poderia ter sido um reinado maravilhoso e que honraria a Deus sobre a nação de Israel. O homem escolhido por Deus era exatamente o tipo de líder que a nação queria e pedia incansavelmente a Samuel. Saul, sendo filho de Quis, era um homem alto, bonito, da tribo de Benjamim. E os israelitas haviam visto os reis dos povos vizinhos e desejavam um homem impressionante que protegeria a todos e intimidaria até mesmo o mais forte de seus inimigos. Deus, é claro, quando foi feito o pedido a ele, também viu qualidades boas em Saul, e assim lhe deu a grande oportunidade para provar o seu caráter, bem também como o caráter da nação de Israel, o elevando à posição de rei de todo o local. Porém, Saul começou a se corromper no meio do caminho. O escolhido por Deus caiu em um grande erro que destrói muitos homens poderosos. Isso porque ele não manteve de forma alguma sua humildade diante de Deus, como servo do povo. Saul começou a se preocupar com sua própria posição e honra, vivendo a cada dia assim que passava em uma posição de maior arrogância, ganância e também de sua própria vaidade. Isso porque, ao invés do homem olhar as vontades do Senhor e exercer a sua função, Saul baixou seus olhos para agradar os homens e, ainda pior, para proteger a sua própria imagem pública. Em Samuel 13, isso fica bem claro. Afinal, Saul até mesmo ofereceu um sacrifício sem autorização. Isso porque no segundo ano de seu reinado, Saul se preparou para uma batalha contra os filisteus, os principais inimigos de Israel na época. Saul, como rei, tinha grandes responsabilidades nos aspectos civis e militares, mas não era um líder espiritual da nação. Assim, Saul não tinha autorização divina para oferecer sacrifícios a Deus. Mas, ansioso para buscar a ajuda de Deus, antes de entrar no campo de batalha, ele se precipitou e ofereceu um sacrifício sem autorização. E esse grave erro de presunção foi o começo do fim para o primeiro rei de Israel. Saul, assim, fez a vontade do povo mais uma vez e foi contra a vontade de Deus. Ele não aguentou a pressão da população e, assim, depois do sacrifício, caiu em mais grandes pecados. Saul se tornou um homem desobediente até o final de seu reinado. Ele desviou totalmente os seus olhos do que Deus queria para ele. E assim as coisas se tornaram cada vez mais difíceis, não somente para ele como um ser humano, como também para toda a nação de Israel, que ficará em grande perigo por suas inconsequências. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Reis? O que tem achado do comportamento de Saul? Tem aprendido alguma coisa com esta passagem bíblica? Já conheciam a história do primeiro rei de Israel? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.